Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que assistem o meu canal. Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal de vídeos. Hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês o uso prático de um voltímetro num carro. Não precisa ser só no Fusquinha, mas em qualquer outro carro. O voltímetro, ele é um instrumento de medição da tensão, ou seja, da voltagem de um circuito elétrico ou eletrônico. Em um carro, um voltímetro ele pode ser decorativo, né? Ele pode ser de uso prático, como eu faço aqui no meu carro. Eu optei pelo voltímetro digital, mas se vocês quiserem podem colocar um voltímetro analógico. Tem de várias marcas, tem da Cronomark, tem, enfim, uma infinidade, tem da VDO, alguns voltímetros mais antigos, da década de 70, década de 80 ali, que o pessoal usava muito para customizar os carros, baseados no Corcel GT da época, que tinha bastante painéis de instrumentos, no Super Fuscão, o 1600S, que tinha, que se eu não me engano ele foi lançado pela Volkswagen em 1976. Ele tinha alguns opcionais, como por exemplo contagiros no painel, que era um contagiro analógico, obviamente, né? E tinha um consolezinho, se eu não me engano, com voltímetro e pressão do óleo, acredito eu. Se eu estiver enganado, por favor, deixem nos comentários. Ele contava também com um alternador de série, já que todos os Fusquinhas, na sua plenitude ali, na sua totalidade, usavam dínamo, e também contava com a novíssima ignição eletrônica, esse sistema de aranha que eu uso no meu carro hoje, por exemplo. Mas isso foi só a título de curiosidade, né? Então hoje a gente vai tentar ver o uso prático de um voltímetro. Então, basicamente, vocês já conhecem aqui, né? O meu voltímetro tá situado ali nessa parte esquerda aqui do painel. E vamos lá, vamos colocar a chave aqui no contato e vamos girar aqui para acender o painel. Então ali nós temos a imagem que fica meio borrada aqui. Deixa eu ver se eu consigo enriquecer um pouco mais a quantidade de luz aqui dentro, para a correção da câmera não ser tão criteriosa. Mas a princípio eu acho que não vai dar muito certo. Enfim, ali tá mostrando 12,5 volts, tá? Que é a tensão que a bateria tá passando agora, tá? A gente tem o consumo ali do painel, né? O consumo somente dessas luzinhas, porque a bobina ainda não passou a consumir, porque eu tenho segredo nesse carro. Eu tenho uma espécie de corta-correntes, né? Então a bobina ainda não está consumindo. Eu vou apertar o botão do corta-corrente que está escondido aqui, tá? E vocês vão ver que ele baixou para 11,7. Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais de perto ali. 11,6 agora. Ele vai dar uma desfocada por causa da quantidade de luz que é bem brilhante esse meu voltímetro, tá? Então 11,6, tá? É o consumo da bobina. O carro tá frio, então ele não vai pegar na primeira oportunidade, né? Na primeira tentativa, tá? E então isso aqui me oportuniza mostrar para vocês uma coisa. Como é que, me utilizando do voltímetro, como é que eu sei que a minha bateria tá boa ou não tá? Tá? Eu não vou acionar o segredo, então ele vai ficar virando chave aqui. E vocês percebam uma coisa, ele não vai, por exemplo ali, ó, ele não vai baixar de 10 volts, tá? Isso aqui é a queda de tensão com o motor de arranque funcionando, tá? Esse é o limite, digamos assim, de uma bateria em boas condições, uma bateria saudável. É o limite em que uma bateria pode chegar, é os 10 volts, tá? Se baixar disso, 9 volts e meio, 9 volts até 8, tem algumas situações que baixa para 7 volts, o arranque já começa a ficar pesado e vocês obrigatoriamente vão ter que substituir a bateria de vocês ou fazer uma espécie de manutenção nela, o que também não é muito indicado, né? Mas enfim, tá explicado essa parte da bateria. Então, recapitulando, tá? Para vocês saberem, se utilizando de um voltímetro, é claro, no painel de vocês, tá? Utilizando o voltímetro, e para saber se a bateria de vocês está saudável, podem tirar o cabo da bobina lá, quem não tem o segredo, né?
pode tirar o cabo da bobina para o carro não pegar e virar a chave e ficar acompanhando o número que aparece ali no voltímetro. Se ficar em torno dos 10 volts, 10,5, 10,4 por aí, até os 10, ali 9,8, 9,9, tá tudo certo, tá? A bateria de vocês está saudável, tá tudo tranquilo. Mas se baixar muito disso e vocês perceberem que o arranque de vocês começar a pegar muito pesado, já vão juntando uma graninha aí, né? Que bateria a gente sabe que não é barato, para providenciar uma bateria nova para o carro de vocês. Então aqui novamente eu vou ligar a bobina, tá? Então a bobina passou a consumir e vamos fazer o carro pegar, que eu quero agora mostrar a próxima etapa, que é o alternador entrando em ação. Deixa eu fechar a porta aqui. Percebam ali que nós estamos com 13,8, 13,9, ele pode chegar a alguns picos de 14, 14,1 volts. Por quê? Porque o alternador do carro entrou em ação, tá? Se vocês estiverem utilizando o dínamo no Fusca de vocês, esse número pode chegar até 14,5 volts, tá? Que o dínamo ele carrega com um pouco mais de tensão e com menos amperagem. Tá? Esse barulho vocês desconsiderem que é o meu câmbio, tá? Mas apertei a embreagem aqui, já parou. Tá? Alguns podem dizer que de repente é o rolamento da embreagem, mas na verdade não é. É o rolamento provavelmente da árvore primária ou então do pinhão, que eu vou precisar substituir nesse meu câmbio, além de anel de sincronia, essas coisas, tá? Esse tipo de serviço eu não sei fazer, então eu vou terceirizar, eu vou pedir para alguma empresa que faça para mim. Bom, mas então voltando aqui ao assunto do voltímetro, tá? Agora que a lenta estabilizou, vamos mostrar ali, ó, 13,7, tá? Porque assim, ó, esse meu alternador, ele é um alternador de 35 amperes. Então ele é um alternador discreto e obviamente ele não vai ficar a maior parte do tempo. Ó, dei uma aceleradinha, ele já subiu para 13,9. E vocês vejam que se eu acelerar bastante, ó, o que acontece? Ele estabiliza, ele tem ali, ó, ele chegou a um pico de 14 volts, que é mais ou menos essa base, tá? É o que ele chega, né, de tensão ali, nominalmente, e também agora a gente pode perceber na prática, tá? Bom, a lenta estabilizou, agora ele vai ficar provavelmente nesses 13,8, 13,9. Bom, aí o que acontece? Tá? Tô com o carro ligado, né? O alternador tá funcionando. E só para vocês terem uma ideia de quão discreto é esse meu alternador, eu vou deixar na marcha lenta e vou acionar agora os faróis. Tá? Acionei os faróis e percebam que a tensão caiu bastante, tá? Só que se eu voltar a acelerar, ele vai compensar e ele vai ficar nessa base aqui, ó, 3,6, pode chegar a um pico de 3,7, tá? Então, justamente pelo alternador ser um alternador mais discreto, vou mostrar para vocês ali que os faróis estão acesos. Agora eu vou apagar os faróis e vocês vejam que ele voltou para aquele patamar de 13,9, 14 volts. Tá? Então, enfim, tá? Desliguei aqui a chave, né, e tudo. Então é isso, gente. Esse é o uso prático do voltímetro, né? Então com isso, o que a gente conclui, tá? Que o meu alternador, apesar de ser um alternador discreto e suprir somente 35 amperes de carga, de corrente máxima, né? Ele tá saudável, tá? Porque se eu acelero ainda aqui um pouco, mesmo que eu esteja com os faróis ligados, tá? E essa é uma precaução que eu tomo à noite. Por exemplo, se eu tô no trânsito à noite, eu acelero um pouquinho, mesmo se eu tiver com o carro parado ali, um engarrafamento, eu fico acelerando um pouquinho e monitorando ali no painel. É claro que isso a longo prazo, né, não vai me comprometer, talvez a médio prazo, digamos assim, não vai me comprometer, não vai comprometer a carga da minha bateria. Mas pode ser que se no dia a dia, se eu volto do trabalho,
e pego esse tipo de engarrafamento todos os dias e não tomo essa precaução de pisar um pouquinho no acelerador para ele compensar a carga, pode ser que em alguns meses eu fique sem bateria, mas não porque a bateria não está saudável, e sim porque o suprimento de carga não está sendo suficiente. Então, ou seja, além de suprir, além do alternador não estar conseguindo suprir o circuito principal do carro, que é manter os faróis acesos, que é manter a bobina funcionando para mandar as faíscas para as velas e fazer com que o motor funcione, ele também não está dando conta de carregar minha bateria de forma satisfatória. Então a bobina está funcionando baseado em cima da bateria, o farol está funcionando baseado em cima da bateria e assim por diante. Tá? Se estiver chovendo também, o meu limpador de para-brisas vai estar funcionando basicamente em cima da bateria, né? E isso não é interessante. A bateria, na verdade, assim, ó, ela tem duas funções básicas, tá? É manter luzes de alerta, faróis, até mesmo um rádio ou luz interna funcionando quando o carro estiver desligado. E, obviamente, o mais importante de todos é a partida do carro, né? É o motor de arranque, motor de partida. Tá? Então, digamos que ela torna-se um coadjuvante no sistema elétrico do carro, no que se refere ao momento em que o carro está ligado. Quando tu estiveres com o motor ligado, funcionando, o protagonista, nesse caso, é o alternador. Galera, então esse foi um vídeo curtinho, né? Eu espero que tenha esclarecido a dúvida de alguns, tá? E aqui eu tenho outra alternativa. Ah, mas Rodrigo, eu não tenho voltímetro no meu carro e nem pretendo colocar o voltímetro. Como é que eu faço para ver como é que tá o meu alternador, a minha bateria, enfim, como é que eu faço para ver? Simples, gente. Tá aqui, ó. Aqui nós temos um equipamentinho chamado multímetro, tá? Aqui é o seguinte, os multímetros eles servem para medir várias grandezas elétricas e eletrônicas, dentre elas a voltagem também, tá? Então, como a gente vai ter aqui uma tensão máxima de 14 volts, a gente vai vir aqui, ó, nessa escala aqui, volts de corrente contínua. Como é que eu sei que é corrente contínua? Porque esse traço aqui, ó, esse tracejado contínuo e esse aqui picotado, tá? Esse aqui falhado é uma simbologia de tensão contínua. A tensão alternada, ela é simbolizada por um tio, tá? Isso significa que é tensão alternada, corrente alternada. Então aqui a gente vai colocar o multímetro na escala de 20 volts, tá? E aí vocês têm duas formas de medir a tensão do carro. Pode abrir o capô, tá? Vocês abrem o capô ali na frente e ali no porta-fusíveis ou até mesmo aqui no porta-fusíveis, na parte de baixo aqui do carro, não sei se vai dar para enxergar, deixa eu ver se eu consigo botar aqui o nosso amigo ali, ó, tá? No primeiro fusível aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Nesse primeiro fusível aqui, vocês vão vir com a ponta de prova do multímetro, tá? A vermelha, e a ponta de prova preta, vocês podem encostar nessa carcassinha aqui, ó, do comutador da chave de ignição, tá? Porque aqui vai estar aterrado. Então aqui a ponta preta e aqui a ponta vermelha, e vocês vão medir a tensão, tá? Então eu acho que fica mais fácil medir a tensão aqui pelo seguinte: vocês podem medir até mesmo a queda de tensão da bateria quando vocês ligarem o carro para verificar. Tá, o multímetro também vai mostrar isso para vocês, tá? Eu não vou conseguir mostrar aqui porque eu tô sozinho, né? Mas com o multímetro nesta escala aqui, tá? Na escala de 20 volts, tá? Aí vocês vão poder medir então a tensão do carro. A mesma coisa quando ele estiver ligado, para vocês verificarem se o alternador está carregando. Se mostrar aqui no display do multímetro 13,8, 14 volts, exatamente como mostrou ali no nosso amigo voltímetro do carro, significa que está tudo ok, certo? Então, galera, a princípio é isso, né? Algumas dúvidas vocês podem deixar nos comentários, e quem gostou dá um joinha, quem gostou mais ainda compartilhe nas suas redes sociais, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho para receber as novidades.
Abraço, galera. Até o próximo.